Alô, alô, aloha! Feriadão, 1º de maio, parabéns a todos os trabalhadores. E cá estamos para falar sobre o que abalou o nosso mundinho. No final de semana passado, vai fazer quase uma semana, que a música com a temática borderline, de forma equivocada, foi ao ar, primeiramente no Instagram, depois no YouTube, e de lá pra cá muita coisa aconteceu. E antes de qualquer coisa, é preciso agradecer a todos vocês pela união, pela força, pela luta, pelo entendimento, pela compreensão. E cá estamos no nosso mês, começamos hoje, dia 1º de maio, mês do transtorno de personalidade borderline, da conscientização, galera. Então é super importante a gente falar sobre a música, o que ela causou, o que aconteceu nessa quase uma semana e do nosso mês de conscientização. O porquê é tão importante falar abertamente sobre o transtorno de personalidade borderline e qualquer outro tipo de transtorno. Todas as doenças, não gosto desse termo, mas enfim, todo transtorno, todo sofrimento mental, ele tem uma causa e tem sintomas e são legítimos e as pessoas estão em sofrimento, ninguém está fazendo drama, ninguém quer assim, ninguém escolhe ser assim. Obviamente, se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria estar em sofrimento, correto? Então não foi muito legal o que fizeram, banalizando e fazendo piada de uma condição de saúde seríssima, que tem uma taxa considerável de tentativas daquela palavra que a gente não pode falar aqui, que inclusive cairia a live se eu falasse. Então é algo sério, que foram brincar, fazer uma música com algo que talvez desconhecessem a profundidade de tudo isso. E a gente vai trazer hoje a Marina, que é psicóloga, para falar sobre a questão da psicofobia e também clarificar alguns pontos sobre o transtorno de personalidade borderline, sintomas, critérios, diagnóstico e tudo que vocês quiserem perguntar para nós. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, como sempre. Todos bem-vindos e eu vou chamar agora a Marina para se juntar a nós. Ela vai fazer uma breve apresentação e vocês aí estão liberados para falar, questionar, sugerir, perguntar, tirar dúvidas. Fiquem à vontade. Convidando a metodologia. Em vez de tomar Coca-Cola, eu encho a garrafa de Coca-Cola com água. Olá, Olá, boa lindona. tarde, Tudo boa bem? Boa tarde, meio boa tarde. noite. Muito obrigada, né? Já começando assim, muito obrigada por a gente dividir esse momento, né? Tão importante hoje a gente falar sobre isso. Então já, né? Tava ouvindo aqui você falar, né? De uma forma geral no mês de conscientização, né? E de todas essas questões que vieram à tona com essa música muito infeliz, né? E então que importante a gente dividir esse momento aqui também para poder levar mais conscientização e a gente poder bater um papo aqui sobre isso. Muito bem, vou me apresentar brevemente aqui para vocês. Meu nome é Marina, sou psicóloga há 16 anos, especialista em saúde mental e terapia cognitivo-comportamental. Nesses 16 anos, venho acompanhando aí vários transtornos, né? Principalmente mais agudos, né? Sempre gostei de trabalhar com quadros mais agudos, até estranho falar isso, né? Mas, mas acabei, né, me percebendo com mais habilidade e, né, gostar no sentido assim, de você conseguir perceber que a pessoa está saindo daquele quadro, você conseguir tratar aquele quadro mais agudo. Então, trabalhei muito com dependência química nesses anos, transtornos de humor, né, transtorno bipolar, aí, né, com uma gravidade maior. E o interessante é que, quando eu abri o consultório, logo que eu me formei, um dos meus primeiros pacientes foi um paciente borderline.
Olha só. E até não se falava tanto, né? Eu formei em 2008, então assim, a gente não tinha tanto material sobre isso. E aí, quando peguei esse paciente, fui fazer supervisão para atender ele, porque falei, não, né, assim, é um caso mais complexo, já fazia para os outros casos, mas aí fiquei até um pouco insegura, porque a gente sabe que é o quadro mais complexo. E aí eu estava entrando na pós-graduação e fiz o meu TCC da pós-graduação foi sobre transtorno borderline. Olha, que E foi até legal! interessante. Já foi assim, né? E Já lá em comecei a me interessar. 2008. 2009 aí comecei em consultório e na pós-graduação e já veio, né? Já me interessei bastante também, Muito né? legal. Estudar e Posso só te interromper para fazer uma pergunta que me fazem muitos seguidores, perguntam sobre isso. Na faculdade de psicologia, só para esclarecer para o pessoal, tem uns 6 meses aí de disciplina só sobre transtornos, cluster B ou não? só sobre cluster B, não. A gente tem psicopatologia, né? A disciplina psicopatologia, que agora eu não sei, não me lembro quantos semestres ela abrange aí, né? Mas é sempre mais de um semestre de psicopatologia, e dentro disso a gente vai vendo os vários perfis. Hoje Uhum. já se fala mais dos quadros de transtorno de personalidade. Quando eu fiz faculdade, Perfeito. eu ia falar na minha época, mas na minha época é coisa de velho, então não vou falar. Quando eu fiz Eu faculdade, falo direto, eu falo direto. brincadeira. Quando eu fiz faculdade, não se falava tanto, né? Nem Legal. tinha Isso é tanto estudo. importante mencionar, porque parece que é uma coisa que está aos poucos sendo incluído, né? Na grade não tem nada assim específico para borda. Então, o profissional tem que sair dali e fazer uma especialização, um curso, uma pós, né? Isso. Até porque, assim, na faculdade você vai ter uma noção geral, é falado, mas não, né, não vai aprofundar, porque depois, como é muito amplo, né? Uhum. Dentro da psicologia é muito amplo, a gente depois vai afunilando para aquilo que a gente, né, que a gente deseja. Tanto que depois eu fiz essa pós em saúde mental, porque daí eu ia me aprofundar nos quadros, né, psicopatológicos. Então, assim como também eu falo, né, que eu trabalhei muitos anos com dependência química, ainda trabalho, e na faculdade, o que a gente recebia de noção muito básica de dependência química e que era um quadro que não tinha solução, né? Não eram usadas essas palavras, mas era uma coisa assim, olha, né, é frustrante trabalhar com dependente químico, que eles recaem porque, né, não melhora. E olha como já fica estigmatizante, né? Hoje eu sei que já tem um olhar diferente para isso. Mas eu saí da faculdade falando assim, nossa, não quero trabalhar com dependente químico. Mas depois, logo depois, já comecei a estudar um pouco mais e apareceu uma oportunidade de eu trabalhar em comunidade terapêutica e foi o que eu mais trabalhei até aqui. Né? Então, venho aí nesses 16 anos, 10 anos de saúde pública e comunidade terapêutica e o consultório, né? E depois, os outros 5 anos, hospital psiquiátrico. Trabalhei 5 anos no Ah, que hospital legal. psiquiátrico. Excelente mencionar isso. Isso, então, né, a gente vê que muitas vezes, né, é necessária a internação nos períodos Uhum, agudos, uhum. né, e tem uma função muito importante, até já aproveito para falar isso, porque muitas pessoas têm preconceito também com internação, Verdade. só que tem uma função ali bem pontual, né, e hoje a internação é muito diferente do que se ouvia falar de manicômios, né, antigamente, então, acho que ainda ficou, né, culturalmente, essa visão de que a pessoa vai para lá e então ela está incapacitada. Se ela se internou, ela está incapacitada. E não. Num momento de crise mais aguda, né, mais grave, é importante ir para um lugar mais isolado, ter um tratamento mais próximo, para depois retornar e tomar a vida normalmente. Não é incapacitante. Então, eu acho que isso me trouxe muita experiência também. Trabalhar no hospital Com psiquiátrico e certeza. vivenciar, né? Tanto o pós-tratamento também, que eu atendo o pós-tratamento, tenho pacientes que saíram de internação e depois eu acompanho, e também ter vivenciado esse período lá. Então, no E geral, você, assim, você recomendaria em algum momento, qual seria o momento que, por exemplo, um border deveria procurar uma internação?
Porque também, por que que eu pergunto isso? Porque também muitas pessoas às vezes falam assim, ah, eu não tô aguentando, vou me internar. Tem algum momento específico ou isso pode ocorrer, enfim, porque a gente é impossível. Então isso pode passar na nossa cabeça, ah, não tô aguentando, vou me internar. Ou tem um momento ideal para que isso ocorra? Tem sim. Até muito importante sua pergunta, Leti. Por quê? Pela impulsividade, às vezes até pelo desconforto com a intensidade emocional, muitos pacientes border acabam se internando com uma frequência que eu não considero adequada. Porque aí tira essa coisa assim de enfrentar essas, né, e de criar habilidades para lidar Uhum. com esses momentos de intensidade, com esses momentos de crise que são mais sofridos, a gente sabe que são, né? Mas a internação, se ela começa a acontecer com muita frequência e para suprir coisas menos agudas, né? Assim, é o que a gente fala que o paciente começa a ficar institucionalizado. Quer dizer, começa a aprender a funcionar mais dentro da instituição do que fora. Mais dentro do hospital do que fora. Então, eu não era raro acompanhar casos de pacientes border que não queriam ir para casa. Né? A gente falava, você tá de alta. Não, mas eu não quero voltar, eu quero ficar mais um tempo. Não, mas agora tá na hora de enfrentar o mundo, né? O mundo, Vamos exatamente. agora enfrentar as coisas porque o período de crise já passou e tal, e a gente tem uma resistência para ir embora, né? Então, eu penso que a internação, pela experiência que eu tive em hospital, tem que ser naquele momento que ou a pessoa está em risco ou está colocando alguém em risco, né? Perfeito, E que, perfeito. ou que nada mais está funcionando, mudou medicação, né, já recorreu a alguns outros recursos de ajuda e não está conseguindo sair da crise. Né? A internação a gente sempre fala que é o último recurso. Né? Ela não pode ser o primeiro, nem o segundo, né? Tem que ser o último recurso depois que outras coisas já não funcionaram. Aí ela tem essa função terapêutica. Né? E não de fuga, né? Porque daí senão ela começa a virar uma fuga. Ah, não tô bem, vou para internação. Né? Exatamente. Isso é Então, muito importante falar sobre isso, porque eu vejo isso com uma frequência. uhum. Até perguntaram aqui, e eu acho que é esse talvez o principal motivo da busca, muitas vezes. Olha só a pergunta: seria por conta do ambiente familiar disfuncional que tem essa busca por internação? Muitas vezes sim. E também por a família, às vezes, não compreender, não acolher, né? Porque a gente sabe que a família precisa também entender o que é o transtorno, aprender a lidar, né? Para poder contribuir para o tratamento. Inclusive, aprender a lidar é aprender a pôr limites, muitas vezes. Exato, exato. Né? E fazer isso com todo o jeito dialético de ser, né? O que Ah, seria o sim. ideal. Sim, sim. O pôr limite não é ser autoritário, não é ser, né, ser brigar o tempo todo, ser. Julgamento, criticar, enfim, é aprender uma nova linguagem para lidar com o border, o filho, a filha, enfim. Isso. Então, às vezes a família é disfuncional ou é pouco acolhedora, Uhum. né? Então, muitas vezes o paciente border, e às vezes até em outros casos, mas acho que com mais frequência no border, acaba não encontrando esse acolhimento na família, não acaba encontrando um lugar seguro ali e encontra na internação esse lugar seguro, né? Por isso que sempre é muito importante o trabalho com a família também, É, né? Integrar a família ao tratamento, porque daí a família também vai tratando as questões que tem em relação a isso, e né? esse ponto é um ponto muito polêmico até, e é difícil de falar sobre isso, porque na verdade, né, a gente sabe que tem ali 80% do ambiente, 20% da genética que faz desencadear o transtorno. Ou seja, 80% é muita coisa. Né? Sim. Então, o ambiente também precisa entrar em tratamento. Não, um border se tratar, legal, tem que ser feito. Beleza, mas ele fazer o processo e voltar para o ambiente que o adoeceu, a gente vê que é complicado você ter um resultado significativo, né? Sim, com certeza, né? E aí a gente pensando que
quando a gente pensa nesses 80% do ambiente, envolve vários ambientes, mas com certeza a casa é o principal, né? Eu falo muito assim que, né, em várias situações, que a casa da gente precisa ser esse lugar de paz, né? Esse lugar seguro. Porque você pode passar qualquer perrengue, né? Mas a hora que você fala assim, ai, agora eu vou para casa, né? Ou vou para casa, não pode ser assim, ai, agora ainda vou para casa enfrentar mais um, né, mais um problema. Então, a casa precisa ser esse ambiente seguro, sim. Né? E muitas vezes a família tem dificuldade para compreender. Eu vejo nos dois, assim, a gente pensar nos dois extremos. Às vezes a família que critica o tempo todo, julga o tempo todo né, impõe um monte de coisas, fala que tudo está errado, né? Isso de coisas que eu já vivenciei, né? E no outro extremo, aquela família que não consegue pôr limite nenhum, Super protetora, super né? protetora, exato, e aí também gera prejuízo, né? Gera mais disfuncionalidade, eu vejo, porque né, aí não que seja funcional criticar e julgar o tempo todo, mas gera uma disfuncionalidade no sentido do paciente ficar mais dependente, Uhum. né? De não conseguir criar habilidades para lidar com as coisas, né? Então, De ter uma maior dificuldade com lidar com frustração, que é um problema aí central do borderline, né? porque a família que Sempre está alguém lidando com a protegendo. frustração, né? A família está lidando com as frustrações dele, tá, com as consequências das coisas, né? Então, ele não aprende a lidar. Exatamente. E rola até uma infantilização, né, em muitos casos, né? Assim, comportamento que você vê que não condiz com a idade do paciente. Sim, sim, muitas vezes, uma infantilização. Né? E aí a gente vê o grande problema da funcionalidade ao longo da vida. Né? Porque o border, por si só, ele não tem um problema de funcionalidade. Tá? O border não causa né, assim, uma incapacitação por si só. Né? Há casos e casos, lógico, às vezes tem comorbidades, aí é outra história. Mas por si só, não. Mas às vezes a incapacitação vem dessa infantilização, dessa superproteção, né, de colocar ali no redondo, não pode fazer isso, não deixa que eu resolvo, que né, ela é doente, ela é doente. Aí fica né, nessa coisa assim. É tão invalidante quanto o julgamento e a crítica, né? Ambos invalidam. De fato, ambos invalidam muito. Ambos dizem, você não é capaz, né? Você tá errado, né? Você não consegue, né? De formas diferentes, mas ambos dizem isso, né? E a gente precisa ter uma consciência, né? No geral, né? Nos transtornos mentais, eles têm, lógico, alguns quadros mais incapacitantes, mas em geral não são, né? Em geral, são quadros de alguma desregulação, alguma né, questão aí que precisa ser tratada, mas que o funcionamento cognitivo está preservado, todas as capacidades, as habilidades, os talentos estão ali, né? Tá tudo preservado. Aliás, né, falando em talentos, o Border tem um lado muito positivo, né? Eles são muito inteligentes, criativos, talentosos, focados. Quando gostam de uma coisa, vão até o fundo, até o fim, né? Tem uma parte muito bonita de ser Border. Essa sensibilidade é muito legal para a arte, né? Para a música. Por isso, eu acho que foi por isso que me abalou muito, porque assim, a música sempre foi um refúgio para mim. Quando houve a ruptura lá na minha infância, né? Meu pai saiu de casa, né? Enfim, foi ali o abandono, né? Real, né? Não foi imaginário, aconteceu. Naquele momento, eu me lembro de ter buscado fazer aula de piano, né? O meu avô me matriculou na aula de piano. Eu tinha 9 anos e dali para frente a música fez parte da minha vida e encontrei nela um meio de descarga da raiva, da frustração, da tristeza. Então, eu tinha o hábito de, quando eu estava com esses pensamentos ruminantes, fazer poesias, fazer letras de músicas, compor, escrever. E tem uma coleção de músicas contando fases e fases da minha vida. E aí, depois de muito tempo, eu fui fazer musicoterapia, porque, para mim, música me autorregula demais. E o meu TCC foi até sobre autorregulação, né? O que mexe, com a ocitocina, enfim, com os neurotransmissores, né? E, assim, eu fiquei abalada exatamente por vir uma música. Eu que amo tanto música e uso música como ferramenta de cura, de processo terapêutico, vir uma música nesse sentido. Eu fiquei em choque. Eu me vi sábado, assim, sabe,
sem chão. E ó, eu tô bem estável faz um bom tempo. E eu senti assim, eu pensei, gente, deve ter muita gente que não está se sentindo muito bem nesse momento. E aí começaram a chegar as mensagens e eu falei, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não vou poder me calar nesse momento, né? Ainda mais com essa proximidade do nosso mês de conscientização, vem uma bomba dessa, realmente não tinha como ficar calada. E é muito importante a sua presença aqui. Muito obrigada. E, ó, uma pergunta antes da pergunta que eu ia te fazer para você tentar resumir, para talvez tenha pessoas aqui que não saibam, e é até interessante para os pais, familiares, companheiras que queiram saber um pouquinho melhor. Você dá uma breve explicação sobre os 9 critérios, como é feito o diagnóstico, né? Mas essa pergunta é bem interessante. Famílias religiosas, principalmente fundamentalistas, geralmente causam e mantêm transtornos psicológicos e doenças psiquiátricas. Concorda, discorda? Olha, eu acho que pode alimentar, sim, em algum... eu acho que dependendo de como isso é conduzido, pode sim piorar quadros, né? No sentido de que às vezes coloca a religião ali como um termômetro, né? Bom, pegar até alguma coisa que a gente ouve muito corriqueira aí, né? Que depressão é falta de fé, É, né? Assim, eu já ouvi muito que assim, ah, não, isso é falta de Deus. Você está assim e revoltada porque é falta de Deus. sim, então aí, né, inclusive coloca a religião como também julgadora, castradora e, né, e como se você estivesse assim por falta de esforço seu, Uhum. né, em buscar Deus, enquanto que né, não há isso. É lógico, quem tem uma fé, quem tem um direcionamento religioso, isso pode ajudar, se for uma relação saudável com a religião, né, que a gente sabe que também tem relações nada saudáveis com a religião, né, em vários aspectos. Se for uma relação saudável, pode ajudar. Mas quando a família tem uma relação com a religião, às vezes, né, nesse sentido, moralista, né, o castrador, tudo, julgador, né, que você tá assim porque você não tem fé, porque você não busca Deus, por isso que você é revoltado, por isso que você tem depressão, aí ainda afasta mais Da própria da fé, da religião. religião. É, Afasta mais. é, Então, realmente, exatamente. acho que Uma dependendo vez da eu maneira de... li um estudo que falava que em torno de 70% da população, né, que está em hospitais psiquiátricos são extremamente religiosos, os internos, né? Sim, Então, assim, é, sim, é uma relação. tem bastante, sim. Realmente tem bastante essa relação sim, com a religião. Vamos lá, última perguntinha. Antes da Marina falar sobre o transtorno em si. Ah, é a Boa tarde, o que Dani. influencia o transtorno, exatamente. Por isso que a gente vai entrar nesse papo, vou até deixar a Marina seguir daqui, porque eu acho que é importante a gente deixar Sim, o conhecimento aí, né? Desmistificar alguns mitos também, né? Que tem bastante, enfim. sim. Não, vou falar em geral, assim, dos critérios, né? Eu tô até aqui com os critérios do DSM-5, que para a gente pegar no geral aqui, né? O que a gente tem como critérios para a gente conversando. Então, ele fala que se trata de uma instabilidade persistente nos relacionamentos, na autoimagem e nas emoções, né? Ou seja, um desequilíbrio emocional, uma desregulação emocional, bem como acentuada impulsividade. Então, se a gente for falar de uma maneira geral do quadro borderline, ele tem essas características. Mas só dar um passinho atrás aqui para a gente entender o que é transtorno de personalidade, né? Então, a nossa Isso. personalidade é o nosso jeito de ser, que a gente vai formando ali muito na infância. Né? Na infância a gente forma uma grande parte da nossa personalidade e depois vem aí lapidando ao longo da vida. E a personalidade, ela pode também ser formada de uma maneira disfuncional em alguns aspectos. Todos nós temos alguma disfuncionalidade, né? Não é assim, então, quem tem transtorno tem disfuncionalidade na personalidade, quem não tem, não.
né? Inclusive, a O gente tem tarja branca traços. não é tão tarja branca assim, é o que eu Ah, costumo falar, né? De é, perto ninguém é normal. exato. Então, assim, uma pessoa pode ter traços de personalidade borderline, né? Não quer dizer que tem o transtorno. Para ter o transtorno tem que Ter ter uma, 5 né, dos 9, os né? 5 Isso. dos 9. Isso, que eu vou falar dos 9 já já. Tem que ter pelo menos 5. Mas qualquer pessoa, por exemplo, tem aqui, ó, um dos itens. Relacionamentos intensos e instáveis que se alternam entre idealização e desvalorização da outra pessoa. Uma pessoa pode ter esse traço. Não quer dizer que ela é borderline, quer dizer que ela tem um traço que é desse tipo de personalidade, né? Assim como a gente pode ter um traço narcisista, um dos traços narcisistas não quer dizer que a gente tem um transtorno narcisista, tá? Então, só para entender. Então, esses nomes, né, que a gente tem para cada tipo de personalidade, é para a gente dizer que aquele padrão, né, de funcionamento ali, tem esse nome. Então, borderline é caracterizado por essa instabilidade persistente aí em várias áreas da vida, né, no geral. E então a gente pode pensar que é um modo de funcionamento, né, que é caracterizado por essa instabilidade. E aí a gente tem os critérios, né, que tem os 9, e precisa ter pelo menos 5 desses. Então, esforços desesperados para evitar o abandono, real ou imaginado, né? E, né, como você contou, Leti, do seu caso, né, na infância, grande parte dos pacientes borderline tem um abandono real na infância, né? Então, esse é um dos fatores ambientais que a gente vê que também ajudam a desencadear o transtorno, né? Não é determinante, mas ajuda a desencadear, né? Então, e aí depois vem nesse padrão de evitar o abandono, né? Porque o que a gente vive na infância é muito forte. Então, um abandono na infância vai causar o medo de sofrer isso de novo, né? Assim, falando a grosso modo, a gente não vai querer sofrer isso de novo. Então, a gente fica com esse medo tentando evitar o abandono. O outro é o que eu falei, relacionamentos intensos e instáveis que se alternam entre idealização e desvalorização da outra pessoa, né? Então, a intensidade é uma marca do border, então vai para os relacionamentos, né? E tem um lado muito bom da intensidade, inclusive artística, né? Aí a questão É, artística toda direcionada para essa parte, né? É excelente. Mas aí nos relacionamentos às vezes acaba causando esses picos e vales aí, né? Uma hora a pessoa é o amor da vida, na outra, ai, sinto mais nada, né? Então essa instabilidade. A outra é a questão da autoimagem, né? A autoimagem ou o senso do eu instável. Então, às vezes, fica meio confuso esse senso de identidade, essa autoimagem. Então, alguma muda dificuldade muito nisso. de estilo, tenta se encaixar para agradar o outro, enfim, não tem um senso de self formado, o senso de self é fragmentado. Eu acho que aí é que começa tudo, né, na verdade. A busca por saber quem é muito importante. O autoconhecimento é muito importante para o borderline. Exatamente, né? Porque aí tá uma coisa central mesmo, né? Que a gente parte para muitas coisas, a gente parte do autoconhecimento, né? Para tudo, a gente vai partir do autoconhecimento. Então ali fica bem fragmentado e muitas vezes fica confuso esse senso, né? De quem sou eu aí para o border. A impulsividade em duas ou mais áreas que pode prejudicá-los, né? Por exemplo, impulsividade que pode gerar episódios de relação sexual insegura, desprotegida, né? Compulsão alimentar, dirigir de forma imprudente. Então, impulsividade direcionada a pelo menos duas áreas da vida. Comportamentos, gestos e ameaças repetidos de suicídio ou automutilação. Então é bem comum ter a questão da automutilação ou ideação suicida, planejamento e até tentativas. Né? E tudo isso a gente vê por quê? Porque os sentimentos desagradáveis são muito intensos. É o que a gente fala com mal-estar, né? Causa esse Dor na mal-estar. alma, né? É uma dor tão insuportável. Na verdade, a pessoa não quer dar cabo, né? Ela não Não, quer deixar de existir, ela quer que aquela dor pare. E como não há nada, às vezes nem o remédio faz com que aquilo pare, aí vem esses pensamentos, né? Ah, não tem jeito, enfim, é isso, tem que ser isso. Só que muitas vezes se arrepende
ou não vai até o fim, porque, né, sabe que não é aquilo que se quer, né? Sim, Mas, infelizmente, tem uma taxa alta de sucesso e mais entre os homens. sim. Homens geralmente têm mais, né, tentativas fatais, né? A gente fala já de ir mesmo pro. E uma questão interessante é que, diferente de outros quadros, no boarding a tentativa de suicídio é muito mais impulsiva. É, É mais raro o planejamento, né? Normalmente é ali, né, num momento de desespero e em outros quadros de, por exemplo, uma depressão muito grave, né? Só a depressão a gente vê muito mais planejamento, né? E mudanças rápidas de humor, normalmente durando apenas algumas horas e raramente mais do que alguns dias, né? E, então essa instabilidade emocional, mudança de humor frequente, que inclusive às vezes gera esse termo aí, né, pejorativo de falar que a pessoa, né, que eu já ouvi algumas vezes, aquela pessoa é muito borderline. É muito borderline, né? Além de usar dessa forma, ainda consegue ser mais exagerado do que o borderline. Engraçado isso, né? consegue. Pois é. Muito borderline é Muito pleonasmo, enfim. pois é, o borderline já é intenso, ainda a pessoa acrescenta um muito. Então, isso, né? Esse é um ponto aqui importante que às vezes gera, né? E também, se a gente for pensar, muitas pessoas têm mudanças rápidas de humor, tudo e não são borderline. É uma das Exatamente. características, né? Inclusive, nessa parte aí, o pessoal se confunde muito. Ah, tá, e por que que não é um bipolar, né? Porque o bipolar, as pessoas no geral, né, o leigo, tem essa ideia de que altera de humor toda hora, mas Sim, na bipolaridade, né, depois você me corrige, né, tem polos, né, por isso é bipolar, tem polos bem marcados e mais contínuos. No border é muito mais oscilante, assim, pode estar bem hoje, amanhã não tá, ou daqui a 3 horas não tá, entendeu? Já no bipolar não é tanto assim. exatamente, né? Quando a gente fala em instabilidade emocional é quando ela oscila mais, né? Às vezes durante um mesmo dia, oscila, ou durante alguns dias. No transtorno bipolar, ela oscila em semanas, pelo menos, ou às vezes meses, depende da ciclagem. Mas essa, você vê durante semanas, a pessoa na ciclagem mais rápida, você vê em semanas de depressão, depois semanas, às vezes, de mais regulação, semanas de mania, né? E aí vai. Então, realmente não é. E é outro termo que tem sido usado de uma maneira também bem É, inadequada. Qualquer pessoa que muda de humor, a né? E gente todos nós podemos ter oscilações de humor em momentos da vida. Nossa, fulano é bipolar, né? Eu já escutei muito isso também, né? Ah, eu acho que é bipolar. Então, não, né? E aí, então, no caso do borderline, são essas mudanças mais rápidas, né? Essa instabilidade emocional. Sentimentos persistentes de vazio, né? Uma outra característica que forte e difícil de vem. explicar. Sim, sim. Eu percebo muito isso mesmo, né? Tipo, quando eu atendo pacientes border, né? É muito difícil de explicar essa É, sensação de vazio. Né, de descrever o que tem, né? O que se sente durante esse vazio. Costumo escutar assim, que é um nada. É o que eu mais escutei. Isso é um nada, é não ter nada, tá vazio, não sente, tá anestesiada, é uma coisa. Eu escuto muito essa descrição. Né? Não sei se. é bem difícil de explicar, é bem angustiante também, porque eu acho que, pelo menos para mim, depois, pessoal, se quiser comentar e ver se vocês concordam comigo, foi o mais difícil de sanar. Embora eu tivesse, eu podia ter tudo, eu podia estar bem sucedida, com um bom relacionamento, tá tudo em ordem, mas o vazio continuava ali. E aí é que eu falo que é uma coisa de autoconhecimento mesmo, é uma coisa de propósito de vida, é algo maior para que vai te preencher. E talvez esse desespero por preenchimento desse vazio que leve às compulsões e todo um ciclo de problemática que é difícil de sair sozinho, né? E é engraçado, aí tem um link com a sua especialização de dependência química e tudo mais. Leva muito para isso, para dopamina barata, coisa rápida, né? Um prazer imediato, numa tentativa de suprir esse nada, porque é um nada angustiante, é um nada assim, gente, a vida é isso, é só isso, sabe? É bem cruel, vazio.
Também é muito intenso, né? Isso, então, por isso é tão sofrido. Realmente, é o fator que eu acredito que mais leve para as compulsões e para o uso de substâncias, né? Então, a gente tem borders dependentes químicos, assim como tem border com histórico de abusos esporádicos, né? Que não caracteriza propriamente uma dependência química, mas que com abusos constantes, né? Então, realmente, acho que a sensação de vazio também é uma das questões que mais gera instabilidade, né? Eu gosto muito de uma... Já estou fazendo vários parênteses aqui, né? A gente Eu, está fazendo, eu também estou te interrompendo, era para você falar, eu não consigo. Desculpa. mas, bom, se não tiver problema, a gente vai já A gente falando sobre outras vai coisas. indo. E eu, inclusive, né, uma das coisas que às vezes porque eu tenho TDAH, então eu também vivo alguns outros comentários, assim. Então eu vou abrindo muitos parênteses no meio. Então, eu gosto muito do Anna Sui, né, Sim, psicanalista. sim, Ela sim. tem aquele livro A gente mira no amor e acerta na solidão, que fala muito da questão da falta. Não é propriamente falando desse vazio como sintoma, né, do border, mas eu acho que é legal a maneira como ela coloca isso, né, de que a falta é inerente, né, é inerente ao ser humano. Então, o que eu percebo? Quando, dentro do transtorno borderline, você começa a entender que aquele vazio é inerente, ele vai persistir, não que ele deixa de ser sofrido, né? Não é falar, então, daí tá tudo bem. Mas você começa a entender que ele vai vir, tem hora que diminui, tem hora que ele volta, né? E já não ser uma coisa tão agressiva. Vivenciar o vazio quando você fala assim, não, ok, eu sei o que está acontecendo, né? Continua sendo sofrido, Racionalizar o vazio, né? E a sensação, né? isso. Então, né, quando você começa a entender por isso, né, da terapia, o autoconhecimento, Super vai importante. ajudando muito a lidar com tudo isso. Uma outra característica, raiva inadequadamente intensa ou problemas para controlar a raiva, que é uma característica aí que eu acredito que na música ela usou isso aí para chamar, né, de borderline, né, a pessoa ali em questão, e que muitas pessoas podem ter uma manifestação da raiva, né, intensa ou problemas para controlar a raiva, mas que não são borderline, né? Então, também é uma questão que gera uma certa estigmatização, acredito, do termo, né? Assim, e banalização do termo, Uhum. né? Para caracterizar a pessoa, qualquer pessoa que, então tem uma raiva, né, manifesta raiva, é agressivo, então é border. E não é tão simples assim. Às vezes a pessoa manifesta inadequadamente a raiva ou é agressiva simplesmente porque ela assim, usando um termo bem, porque ela é mau caráter. Não Que quer é dizer que ela tem... outra coisa também que associaram o border ao mau caratismo também. Exato. Tem muito hater que vem nos meus vídeos e fala assim, isso é psicofobia, né? Como a gente vai falar depois de psicofobia, eu vou te dar um exemplo claro e diário. Posta um vídeo lá falando sobre preconceito, conscientização e tudo mais. Vão lá e escreve assim: agora inventaram um novo termo para chamar alguém de mau caráter? O border é o novo mau caráter. Você não é border nada, você é mau caráter. Mas Sim. inúmeros. E no meu privado, pior, coisa pior, né? Poxa. Eu já vi, teve um no meu privado que foi a coisa mais, eu dei risada, assim, foi a coisa mais engraçada, até mostrei pro meu marido, assim, olha isso. A pessoa falando assim, sua borderline. Nossa. É tipo assim, virou um xingamento, né? Virou xingamento. E aí eu te pergunto, se eu fosse uma pessoa tão colérica, tão raivosa, tão desproporcional, né, eu teria discutido e tudo mais. Em geral, eu não respondo, ou eu falo, obrigada, fica na paz, ou sinto muito que você pensa assim, ou às vezes, quando eu estou um pouquinho mais raivosa, que eu ainda tenho bastante, esses dias, assim, mais coléricos, eu falo assim, que engraçado, é um espelho. Eu tento ir pro lado, né, mais satírico possível quando eu tô na raiva hoje em dia, né? Mas
A raiva é algo muito, muito associado a mau caratismo e as pessoas, elas acham que quando a gente está na raiva, junto com o impulso e tudo mais, intensidade, blá, 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 que o nosso comportamento naquele momento foi para agredir, para ofender, para magoar, Uhum. pra, sabe? Com intenção, com dolo, né? E é muito difícil, para familiar principalmente, explicar que o filho não fez aquilo intencionalmente, ou premeditadamente, ou com intenção de magoar, né? Tanto que fica se sentindo culpado depois, não é mesmo? Exato, exato. Porque, e aí tá a diferença entre o border e o mau caráter. O mau caráter ele vai fazer intencionalmente, né? Ele não vai se importar com o sentimento do outro, nem depois. Não vem culpa, não vem arrependimento, né? Fiz mesmo e tá, bati mesmo, Faria de novo e faria tudo de mais. novo, tô com razão, né? Ainda traz argumentos para dizer que tá com razão. Então, aí tá o ponto-chave, né? O arrependimento. Quer dizer, quando é um descontrole, tem arrependimento depois. Né? Você não estava ali com a intenção de agredir um familiar. Né? Você não conseguiu ali regular a sua raiva no momento para não agredir, né? Para não Exatamente. despejar em outra pessoa. Então aí está o ponto-chave, né? E aí o que muitas pessoas confundem por. Eu penso que assim, né? Eu até acho que é tão incoerente isso, porque a gente está num mundo hoje que a informação é tão fácil, né? Mas tão fácil. E aí pessoas estigmatizarem as coisas, terem preconceito por falta de informação, né? É, Então, acho que está faltando mais vontade mesmo de querer saber, em vez de julgar. exatamente. É muito mais julgamento e pouco conhecimento, né? O pessoal. É porque hoje em dia é aquilo, né? As pessoas elas não te ouvem para ouvir realmente uma escuta ativa, para compreender e dialogar, né? É um monólogo. A pessoa está falando lá, ela só vai pegar um ponto ali para rebater. Isso. Sabe? Em geral, as pessoas andam conversando dessa forma. Peraí, eu vou esperar ela terminar para já alfinetar. Não está querendo um entendimento. Então, quando não há vontade de haver um entendimento, realmente fica difícil, né? Porque eu acho que tem. Você estava falando que se formou em 2008, 2009, né? Eu me formei em Direito em 2006. Eu descobri meu diagnóstico em 99. Naquela época, aí eu vou falar o termo naquela época que eu sou velha mesmo, e eu gosto de ser, eu acho sensacional. Minha melhor idade, sinceramente, eu não trocaria os meus dias pela menina de 20 anos atrás, Ah, sabe? eu também não. Não Não trocaria, não. troco, nem pensar. Minha cabeça hoje, assim, meu Deus, outro ser. Naquela época, sim. Aí alguém daquela época, a minha família teve muito problema né, com essa compreensão. Amigos, eu nunca falei, eu fui falar sobre o meu diagnóstico 5, 6 anos atrás. Olha só, 43 anos, 6 anos atrás que eu fui abrir a boca para falar sobre isso, porque naquela época, sinceramente, as pessoas não sabiam e era complicado, porque eles linkavam muito com esquizofrenia. Sim, Eles achavam, né? sim. Uhum. Eu linkava muito, né? Inclusive, eu ouvi isso no começo, né? Quando eu fui trabalhar e aí já tive esse paciente border para uma psicóloga que eu fui pedir orientação, ela falou, não, isso aí é esquizofrenia. E eu falava, não é, né? Eu recém-formado tudo, mas assim, falava, não é esquizofrenia, né? E aí tinha essa visão. Confunde muito com bipolar também. Às vezes É, demora o diagnóstico, normalmente não, mas em muitos casos o border recebe primeiro o diagnóstico de transtorno bipolar e depois real. atualiza, né? Isso é verdade. Então, Isso é verdade. sim. Porque às vezes as manifestações são um pouco confusas, né? Daí você precisa acompanhar durante um tempo para você entender aí. Né? Mas realmente, e é compreensível que né, naquela época a sua família tivesse mais dificuldade de entender, as pessoas tivessem mais dificuldade de entender. Porque a gente tinha pouquíssima informação mesmo sobre isso. E a gente não tinha internet da forma que é hoje, É, né? Para a gente explorar e pesquisar. Então, era compreensível naquela época, mas hoje eu não cabe na minha cabeça assim, pensar que as pessoas não têm informação, né? Porque não querem, né? Assim, então, é, é. É bem complicado mesmo. isso.
E a última característica, pensamento paranoico, pensamentos paranoicos temporários ou sintomas dissociativos graves, desencadeados por estresse. Então, o que é isso, né? Pensamentos paranoicos é assim, no sentido de achar que alguém está perseguindo, de que alguém está, de que alguma atenção está voltada para si, né? Eu às vezes acho que As pessoas estão falando de mim, isso, né? A pessoa está olhando para mim. isso, sempre, né, autocentrado, né? Um pensamento mais autocentrado de que as coisas estão direcionadas, as coisas negativas, né? Estão direcionadas para mim. E a dissociação, vamos dizer assim, que ela é um leve um descolamento da realidade ali. Ela não chega a ser psicose, né? Por isso que a gente fala que o border tem pseudo-alucinações, né? Não alucinações propriamente. Mas ele dá uma descoladinha da realidade, né? A dissociação deixa a gente um pouco descolado da realidade, com a sensação de não estar ali, não estar naquele ambiente, estar assistindo as coisas. Já ouvi essa descrição também. Filme, né? Parece que eu Você estou está vendo um assistindo as filme. coisas num É, filme, né? Então, um certo distanciamento da realidade, um distanciamento, né, psíquico da realidade. Então, essas características, essas 9 características, elas compõem os critérios. Então, tem que ter pelo menos 5. Então, para a gente entender, ó, para a gente caracterizar uma pessoa com um transtorno borderline, a gente tem que ter pelo menos 5 dessas. E uma avaliação criteriosa, né? Muitas vezes a gente bate em cima assim, de estudar novamente para dar um diagnóstico. Né? Eu trabalho em parceria com alguns psiquiatras e às vezes a gente fica lá batendo, ó, será que é mesmo? Será que não é? A gente, né, fica ali bem criterioso com isso para não rotular, para não correr o risco de, às vezes, dar um diagnóstico errôneo e aí já começar o tratamento de forma errada. Então, esses 9 critérios e a gente agindo de uma forma bem ali competente para chegar a realmente dar o diagnóstico. e esse momento do diagnóstico tem que haver um preparo, né? Sim, tem que haver um preparo. Primeiro a gente ter, assim, muito claro que realmente é o diagnóstico, né? Para alguns pacientes os pacientes às vezes até já trazem, né? Que Acha, acham que podem ser border e tal. Então, quando tem uma abertura, a gente já começa a discutir as características, às vezes, com os pacientes, e pode ajudar no diagnóstico. A gente discutir com o paciente, né? Mas se não tem uma abertura, às vezes o paciente está muito com medo, até com medo do diagnóstico. Então, depois que a gente bate o martelo, não, realmente é border, aí a gente começa uma psicoeducação sobre o assunto. Né? A gente leva a informação, né, para o paciente entender que ele tem, quer dizer, ele tem eu falo muito que diagnóstico é autoconhecimento também, né? Porque a partir do momento que você tem alguma coisa que explica o seu funcionamento, né, parece que dá até dependendo da maneira que você encara, até um alívio, né? Para mim foi assim. Quando eu recebi diagnóstico de TDAH, já adulta, né, agora, alguns anos atrás, porque eu sempre fui tratada como ansiosa, como estresse, como várias outras coisas, mas né, até porque também não se estudava tanto TDAH, né, quando eu era criança, né, enfim. Então, quando eu recebi, primeiro eu fiquei um pouco assim, falei, nossa, essa altura, né, agora que eu tô... Mas depois foi tão esclarecedor, nossa, agora eu tô entendendo minha vida inteira. É, Né, exatamente isso. agora tudo tá fazendo sentido. Então, o diagnóstico, em vez dele ser um rótulo, em vez dele ser ali, né, agora você tá destinado a viver Nada, né, a isso aqui. isso. Não, eu vejo muito como um esclarecimento, como um direcionamento, e você começar, né, ali, às vezes, que você já está fazendo. É lógico que o momento de receber o diagnóstico, ele gera um desconforto, ele gera um choque, ele gera, né, uma frustração. Então, dependendo da abertura do paciente, como ele já está inteirado disso ou não, a gente tem todo um cuidado de ir preparando, de levar informação, né, e trabalhando isso. Muitas pessoas não aceitam de imediato, né? Muitas pessoas... Isso é verdade. Por exemplo, eu conheço pacientes que têm uma outra comorbidade. Por exemplo, um border com TDAH. E aí que prefere falar assim, eu tenho TDAH. Uhum. Que ficou mais fácil de aceitar. Tá mais no geral, né? O pessoal já aceita melhor um TDAH, né? Sim, sim.
Embora tenha também algum preconceito, tem algumas críticas, fala assim, isso aí não é TDAH, não, é preguiça. O TDAH é outra, né, isso aí é preguiça, vai para outro lado. Mas ainda para esse paciente ficou mais fácil aceitar o TDAH, então ele não fala que ele é border. Né? Então tem um processo de aceitação também e de Sim. entender que isso não torna a pessoa menor, não torna a pessoa menos capaz. Explica, né? Eu vou muito para esse lado com os pacientes. Olha, isso aqui está explicando o seu funcionamento. A gente consegue dar um nome para isso e direcionar melhor o seu tratamento a partir daqui, né? É. Daí até falo, porque se a gente não tivesse descoberto, eu ia continuar tratando os seus sintomas. Então, eu ia continuar tratando suas dificuldades, né? Então, agora a gente consegue entender que está nesse conjunto aqui. Então... É aquilo, né? A pessoa não deixa de ser quem ela era antes porque ela recebeu um pedaço de papel com um CID escrito nele. Você Exato. continua sendo. Você Uhum. só tem a explicação pelo qual motivo você se comporta em determinada forma de um jeito, de outro. E ali, dali para frente, você tem a chance de fazer um processo mais voltado para o seu diagnóstico e conseguir até uma remissão de sintomas, até se autorregular e não ficar em sofrimento, né? Eu acho que a negação, ela atrasa muito esse processo, né, de busca pela própria autorregulação. Para a gente se autorregular, a gente tem que aceitar o que a gente faz, o que a gente tem, como a gente se comporta, qual é o nosso funcionamento mecanismo. A partir do momento que a gente aceita isso, aqui eu posso melhorar, isso aqui não tá legal. Então, você tem ali um balizamento para adquirir ferramentas para colocar em prática e ter uma vida com mais qualidade. Essa é a minha visão. Exato. Exato. A gente quer chegar nessa visão, né, aí com o paciente. Ele passa, às vezes, pela frustração, né, tudo, mas que ele chegue nessa visão. Né? Fala, olha, agora eu consigo entender melhor, eu consigo tratar melhor, né, dessas questões que eu tenho. Então, né, o Eu diagnóstico vou, até, né, assim, para quem às vezes tem um... Oi? eu vou te ouvir e depois eu vou começar a fazer umas perguntas aqui do pessoal que está acumulada, tá? E eu vou acender só a luz e já volto, mas pode continuar falando. Só um Ah, minuto. sim, não, tá jóia. Então, o que eu tava falando é que, assim, para quem ainda tem uma dificuldade com o diagnóstico, seja de border, seja de, né, algum outro diagnóstico, procure olhar mais dessa forma, né? Procure olhar o diagnóstico como esclarecedor, como uma parte, que explica uma parte do que você é, não a totalidade do que você é. Né? Explica um padrão de funcionamento, não toda a sua essência, né, toda a questão interna. Então, essa visão ajuda muito realmente, né? Até já começar a lidar melhor com as dificuldades, com os sintomas e criar habilidades. E talvez seja um passo aí também para o preconceito, né? Porque a gente vai falar ainda sobre preconceito, mas veja, existe uma dificuldade para aceitação do próprio paciente, do próprio diagnóstico. E por que será que existe essa dificuldade? Por que aceitar que é TDAH é mais suave do que aceitar que é borderline? Então, eu acho que olhando para isso, a gente consegue perceber em larga escala aonde que a psicofobia e o preconceito está enraizado. Ele está enraizado em todos nós, até em você, Exato. em se Exato. auto-aceitar. Aceitar o seu diagnóstico é uma pontinha desse iceberg gigantesco que é o preconceito e o estigma com relação ao transtorno de personalidade. Então, é muito mais profundo do que falar o outro está sendo psicofóbico. A gente também tem que olhar para nós, porque tem uma coisa que eu sempre quis dizer, e hoje eu arrumo oportunidade para isso. Muita gente anda banalizando tudo, todos os diagnósticos, não é só o border. Mas é muito comum falar, meu namorado era narcisista, não sei o que lá, é narcisista. Não, a pessoa tentou fazer de um jeito que lembrou que pode ser narcisista, pronto, é narcisista. Então, assim, tá assim para tudo, Sim, sabe? tá. Narcisista é outro termo que é usado assim, né?
ai, fulano é narcisista, não sei o quê. Inclusive, falando da música, não sei se você chegou a Ela ver, gravou uma antes, né? ela não foi a primeira, a primeira infelicidade dela. Ela tem uma outra que ela fala, né? Até deixei aqui que tem um trecho que ela fala: já que você tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde. É uma outra música que eu nem sei, eu não conheço, que eu não sou muito fã das Pois músicas dela. Já. Então, imagina você, eu sei, é mais raro, né? Eu acho que talvez você nunca tenha atendido um narcisista. Já atendeu já, alguém que tem transtorno? Já? já. Mas não porque o narcisista ele não procura, né? Normalmente é a família que leva Mas ele. pode ser. Sim, porque o narcisista ele não vê problema, ser como ele é. Né? É, Então, é. e aí, olha Então, o. talvez ele não tenha repercutido essa música narcisista nos narcisistas tanto quanto repercutiu no Border, porque ele não se identifica, né? Exato. Ele, né? Não é comigo, né? É, Eu tô tranquilo. E olha a incoerência aqui, né? Até peguei esse pedacinho pra ver por quê. Já que você tem várias personalidades, sou narcisista. Então, assim, tem várias personalidades ou é narcisista? Então, a falta de conhecimento não, para total. elaborar uma letra, né? Então, Total. E na verdade, a música que ela fez para o Border lembra muito o narcisista, sim, né? Na minha opinião. sim, tem bastante coisas lá que descreve. Eu até, dando uma olhada, né, na letra, tudo, eu tava pensando, você descreve, poderia descrever uma pessoa narcisista, poderia descrever um mau caráter, né? Poderia ser uma pessoa que às vezes nem foi tomar assim, mas a outra pessoa tá machucada com. Podem ser tantas coisas ali, Pode ser a né? própria pessoa. Eu também olhei por esse lado. No dia eu fiquei analisando, pensando, pode ser a própria pessoa que está cantando a música para o outro, não é o outro que é borderline, é a pessoa que sofreu a agressão e tudo mais que é o borderline, entendeu? Então, assim. E olha, outro aspecto interessante, né? Então, assim, ela poderia ter escrito todo o resto sem rotular. Exato. Né? Várias pessoas iriam se identificar pelos seus motivos ali, Na né? verdade, ele tirava a palavra, o rótulo, né, o seed da música e lança a música. Porque músicas assim tem milhões por aí, você isso, você aquilo, né, infiel, não tem ó, milhões de músicas assim de amor e dor, não sei o quê. Cara, para mim, o grande problema foi tentar encaixar um diagnóstico e outro problema também que na letra realmente foi doloroso de ouvir é não precisa de CRM para diagnosticar, assim, aí foi uma afronta com toda a área médica, né, que trata de saúde mental, porque vocês estudam, Exato. vocês fazem prova, entrega TCC, se especializa, faz pós, doutorado, mestrado e não precisa. Exato. Desvalorizou toda a classe médica mesmo ali, né? Quer dizer, para que isso, né? Assim, qualquer pessoa pode dizer, qualquer pessoa pode diagnosticar. Então tem esse outro fator também, uma desvalorização da saúde mental como um todo. Não só, além da psicofobia, uma desvalorização das profissões aí de saúde mental, porque ali fala CRM, mas na verdade está abrangendo os Tá profissionais de saúde mental. generalizando, né? Então, realmente, muito, muito infeliz e muito desinformada, né, para elaborar essa música, com certeza. Entrando E agora aí, nessa eu fiquei questão de. pensando. Ai, desculpa, pode Não, falar. é porque a gente estava falando de profissionais, aí tem uma pergunta que se encaixa bem. Ah, sim. O pior é quando a psicofobia vem de profissionais de saúde mental. Hum. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente vê também que alguns profissionais, né? Toda área tem profissionais e profissionais, né? E às vezes dentro da área de saúde mental a gente vê algumas coisas mesmo, estigmatizantes, preconceituosas, né? E falando mesmo, às vezes assim, ai, nossa, aquele paciente de novo, lá vem aquele border. Então, assim, coisas que a gente não deveria, não poderia mesmo ter de quem cuida, né? Antiética total, né? Antiética total. Eu penso assim, se não é um perfil que você se identifica, você não precisa atender. Atender outros perfis, né? Você não precisa atender todos os perfis dentro de saúde mental. Eu não atendo todos os perfis, até porque a gente não vai estudar a fundo todos, Sim, né? sim. Então a gente direciona para, né, alguns ali. Só que também se você não precisa
agir dessa forma. Porque como profissional de saúde, a gente também tem uma responsabilidade, né? Pela dor do outro, seja qual for a dor do outro. Eu não preciso entender a dor do outro, eu preciso respeitar que o outro tem uma dor. Exato. Ah, mas não entendo como o border se tá. Mas eu preciso respeitar que o border se sente assim. Né? Ah, não entendo por que o dependente químico não para de usar drogas. Tá, não precisa, eu preciso entender que ele tem a dificuldade dele, né? Então, o profissional de saúde, ele tem, sim, essa responsabilidade a mais, talvez, né, do que as outras pessoas, de ter uma compreensão, de ter uma escuta mais aberta para isso, né? E porque, inclusive, tem a questão ética mesmo, né? E a gente não tem esse direito de rotular alguém De ou fazer desprezar. julgamentos, né? Com certeza. Não sei se você lembra, né? Os borders vêm sendo atacados, né? Com essa questão de psicofobia mesmo, assim. Não sei se você lembra, eu não sei precisar a época exata, mas foi ano passado. Eu acho que mais ou menos nessa época, em agosto, por aí, julho. Teve um vídeo infeliz também de um psiquiatra no Instagram que tinha já lançado um livro e o nome do livro é Borderline Mau Caráter, algo assim. E ele soltou um monte de vídeos falando umas coisas assim inacreditáveis, assim, mas bem pior do que foi dito nessa música, sabe? E o pessoal se uniu e tal, e, enfim, denunciou, derrubou. Aí vem mais essa, sabe? Aí eu fico, às vezes, me perguntando assim, poxa, o pessoal não aprende, né? Em menos de um ano, 2 episódios muito parecidos e a reação muito parecida dos Borders. O que me deixa até orgulhosa da comunidade borderline, porque quando acontece algo assim, por mais que a gente tenha baixa estima, por mais que a gente não saiba quem somos, por mais que a gente tenha esse conflito interno, essas nossas questões, esse vazio, essa coisa interna nossa, quando acontece algo assim, embora a gente se engatilhe e fique muito sensível, a gente se une. Então, é um senso de justiça que o Border tem, que eu acho que esse pessoal ainda não entendeu, sabe? E para linkar isso com o mau caratismo, está muito distante da realidade. A gente é capaz de lutar, entregar a própria vida para defender uma causa ou algo que a gente considera justo, sabe? Sim. E a gente se une mesmo. E eu vi esse movimento pela segunda vez acontecendo. E assim, eu espero que depois desse episódio não tenha que haver a terceira vez, sabe? E aí eu ia te perguntar, Marina, você acha que tem alguma solução para a gente levar o conhecimento e desmistificar o border de uma forma mais nacional, mais unificada? Olha, eu penso que é assim, né? Não consigo pensar agora numa solução específica, né? Mas o que eu acho extremamente importante, toda essa movimentação que acontece. Não só a partir de uma situação como essa, mas como eu já vejo acontecer com frequência, né? Páginas como a sua, e de profissionais da saúde mental que se dispõem a elaborar materiais já levando informação, descaracterizando dessa coisa aí do malcaratismo, né? Então, a gente vê muitas pessoas que levam isso. Agora, acaba não tendo, às vezes, mesmo uma grande campanha, né? Por exemplo, no mês de maio, a gente não vê uma grande campanha de Pois é, conscientização, né? Então, eu acredito que falta isso, né? Alguma coisa maior, como a gente tem do autismo, também seria muito importante, né? E do border seria muito importante mesmo ter alguma coisa a nível nacional, né? Como a gente tem de outras, para outros transtornos, outros perfis, e para ajudar realmente a que isso tenha mais repercussão, né? Infelizmente, né, aconteceu isso agora de novo. Como resultado, vem uma onda aí que ajuda a fazer isso, né? Então, quer dizer,
uma coisa muito ruim, vem uma... torna isso evidente, né? Torna as informações mais evidentes. Né? Torna necessário Isso. que a gente coloque em pauta e que tenha essa mobilização, essa conscientização. Não seria a melhor maneira, né? Uhum. Mas, assim, vamos pensar que tem um efeito colateral positivo aí de gerar uma onda de informação maior, né? Porque isso, notícias em todos os lugares, né? Você vai pesquisar lá, você vê notícias em vários lugares, muitos Verdade. psicólogos que têm uma visibilidade, Verdade. né? Tá Então, atrasando o áudio. Eu tô me ouvindo depois de 5 minutos. Só para atrasou um pouco. informar que tá atrasando. Sim, não, tranquilo. Então, assim, psicólogos que a gente sabe que tem, né? Por exemplo, a Fernanda Landeiro, que tem uma grande visibilidade, falou sobre isso, né? E a gente também, que, assim, em menor escala, mas que a gente também está fazendo uma movimentação. Então, a gente atinge um grupo menor, mas é um grupo que está ouvindo isso, que está... Ou que não vai ver, às vezes, toda a live, mas que vai ver lá no nosso Instagram, que teve uma movimentação sobre isso. Né? Então, acho que essas ações espalhadas vão tendo também um efeito importante. Né? É lógico que seria bom ter uma mobilização a nível nacional, se uma campanha específica, né? Mas também pensar que essas micro campanhas espalhadas, elas vão, né, tendo ali o seu diâmetro ali de impacto. Né? É uma coisa que me perguntam muito também, e é uma questão minha mesmo também, sabe? Por que o autismo foi considerado, por exemplo, um neurodivergente, né? E tem leis protetivas, a vaga de estacionamento e tudo mais, e o border não pode vir a ser? É uma dúvida que sempre permeia a minha mente, porque aí eu explico por quê, da onde eu tirei isso, né? Por conta da hiperatividade da amígdala, né? O córtex pré-frontal. Então, a gente tem alguma evidência, né? De neuroatipitia, né? Que poderia, talvez, no futuro, né? Caso, né? As pessoas se unissem, enfim. Mais pesquisas também são necessárias, né, gente? Verba para pesquisa, né? Enfim, isso é essencial para que as coisas fiquem mais claras e comprovadas também. Mas que no futuro venha aí talvez uma lei que proteja, que né, resguarde alguns direitos, alguma coisa, alguma garantia. Eu penso muito sobre isso. São transtornos assim, de, vamos dizer, a origem é um pouco diferente, né? Assim, hoje o que a gente fala de neurodivergente são os transtornos do neurodesenvolvimento. Daqui que é neurodesenvolvimento? Os transtornos que você nasce com ele. E aí não depende de questões ambientais para desencadear. Né? O autismo, o TDAH, e aí alguns outros, né? Ou mesmo até uma síndrome de Down que tem um conjunto aí, né, de características. Você não depende de fatores ambientais para desencadear. Ele vai desencadear de qualquer forma. A apresentação pode ser um pouco diferente de acordo com os fatores ambientais, mas não vai, por exemplo, né, o TDAH, mesmo que agora está, né, bem alto. Ele não vai desencadear dependendo do ambiente. Ele vai desencadear, você já nasce com, né? Com o border entra num outro grupo que ele vai construindo. Esse padrão ele é construído, né? Ali junto com a personalidade na infância. Então, o border, vamos dizer, ele não nasce border. Ele pode ter alguma predisposição genética para algumas coisas e com o ambiente vai desenvolvendo junto com a personalidade. Né? Mas o que não exclui de ter também leis de proteção. Né? Não é porque não é um transtorno do neurodesenvolvimento que a pessoa nasceu com transtorno, não quer dizer que tem menos impacto, né? Social, né? Até impactos de preconceito, de psicofobia, né? Tem também, né? Como tem o autismo, como menor escala, mas também tem o TDAH. Né? Então, assim, também exigiria mais atenção em torno disso. Sim. Então, eu fico pensando assim, poxa, talvez se tivesse, né, seria visto como algo que precisa de cuidado e acolhimento, respeito, né? Porque do jeito que está,
Eu não sei o que sinceramente passa na cabeça das pessoas, assim, eu não sei se eles acham que a gente escolheu ser assim, porque Uhum. achou que era legal ser assim, não sei, sinceramente eu não consigo entender por que uma pessoa tem preconceito, psicofobia, fala essas coisas, sabendo, talvez eles não saibam, né, que a gente sente demais, então é uma ofensa, uma palavra pra gente tem peso multiplicado, sabe? Uhum. E isso que é o doloroso, né? Porque Sim. o diagnóstico nos invalida. E a gente tem o diagnóstico por ter sido invalidado. Então, a nossa causa a causa de sermos bordas é a nossa dor, né? É a nossa luta, é a nossa bandeira, né? E Exato. parece que constantemente estamos lutando contra a nossa a invalidação, né? Que houve lá atrás e pelo preconceito, pela psicofobia, continua havendo e a gente também se coloca em posições, muitas vezes, de estar sendo invalidado e parece que é uma constante na nossa vida. Então, por isso eu pensei muito, né? Poxa, se tivesse alguma legislação, né, que pudesse nos resguardar nesse sentido, talvez a gente conseguisse ter uma vida um pouquinho mais digna nesse sentido de estar Sim. sendo constantemente invalidado. Não, isso com certeza. Porque daí também é uma condição persistente ao longo da vida. Por mais que você não nasceu exatamente com as características, mas se desenvolve e é persistente, né? É um padrão persistente. Por exemplo, uma depressão, ela pode vir em episódios, mas ela não vai ser tão recorrente assim, né? Você pode ter uma depressão, só depressão, né? No caso. Você vai ter episódios depressivos. A crise de ansiedade, elas também são episódicas. Transtorno borderline, não. A partir do momento que se desenvolveu, é por toda a vida, assim como a dependência química, Sim. né? Que também é um outro quadro que tem preconceitos parecidos, né? E estigmatizações aí. Então, são condições que precisariam, sim, ter legislação, né? E até a própria psicofobia, talvez, né? Ter uma legislação mais Abrangência, né? abrangente, isso. E mais punitiva, talvez, mais, né? Também. Mais incisiva aí com quem pratica psicofobia. Né? Pois é. Apesar de ser relativamente novo, né? Vem aí de 2014, 2013, se não me engano, que o termo passou a ser usado. Mas, né, a gente espera que sejam desenvolvidas mais questões assim regulamentares, né, sobre isso. Infelizmente, né, a gente sabe que a legislação nesse país, ela é aquela coisa assim, essa lei pegou, essa aqui não pegou, né? Então, assim, sempre foi essa cultura do Brasil, né? Tem leis que Sim, pegam, tem leis que não pegam. Estamos lá no papel, mas na prática elas não são eficazes, né? sim, sim, com certeza. Né, e aí a gente, né, dentro do que a gente pode fazer, a gente olha para essa questão mesmo da psicofobia como padrão de comportamento, né, que a gente pode ir combatendo, né, que a gente pode ir levando conhecimento, levando até fortalecimento mesmo para que as pessoas não cedam a isso, não se invalidem por sofrer psicofobia, né? Que tenham consciência do seu quadro, das questões que sofre, para que quando alguém desvaloriza isso, né, não desestruture tanto. Né? Que é a situação que você falou das críticas que você recebe. Né? Eu acho que assim, essa estrutura é muito importante. Porque abala menos quando você fala assim, não, mas eu sei o que eu sou, o que eu sofro, as questões que, né? Então, assim, o que vem de fora não tem um impacto tão grande quando a gente está mais consciente. Sim, Né? sim, de Então, fato. porque evitar totalmente a gente não vai conseguir, por mais ações que a gente faça, infelizmente é cultural, né? E até por isso que muitas vezes nós somos psicofóbicos, né? Como você falou, É, porque é uma coisa internalizada. sim. Não que você vá agir com psicofobia, agir com preconceito com outras pessoas, mas a gente tem internalizado Uhum. essa coisa assim de que um transtorno mental traz alguma desvalorização, né? É É, cultural, tá muito enraizado. Então, por isso, às vezes,
também difícil de aceitar algum diagnóstico, tudo, porque já vem essa coisa cultural. Poxa, eu vou ter um diagnóstico psiquiátrico, né? Eu vou ter um rótulo, né, na sociedade. Então, acho que como padrão de comportamento a gente pode ir combatendo e a gente pode ir mudando essa cultura aos poucos, né? Eu acho que todas as ações que a gente faz, até assim, uma conversa, né, que a gente tem com outras pessoas que trazem isso, né, de uma forma ruim, por exemplo, na época que eu trabalhei no hospital psiquiátrico, quando eu comecei, principalmente algumas pessoas que vinham com brincadeiras, né? Fica todo mundo dopado, tem camisa de força. Teve uma pessoa que me perguntou assim, mas eles não são perigosos, né? Daí eu até brinquei com você, tanto quanto você. Não é tão perigoso quanto você. Falei, igual todo mundo, as pessoas que estão lá estão lidando com sofrimento, né? Então, você vê que está muito enraizado. E às vezes até na brincadeira, né? Eu sempre tratei isso bem, assim, de uma forma brincando, A mas melhor assim, forma de para responder é sempre desfazer. fazendo uma brincadeira, sim. Então, Sim, com certeza. nessa época que eu trabalhei no hospital psiquiátrico, eu vi muita coisa, né? Assim, e aí deixou os loucos lá, já não sei o que, sabe? Umas coisas assim meio. Então, e pra gente que trabalha nisso também dói, né? Sim. Porque a gente gosta, né? Quem gosta do que faz, quem vê com seriedade É a sua o trabalho que missão, o seu você faz, propósito de vida, né? exato. Então, por isso que, assim, eu também me doeu muito a questão da música e também pelos motivos, né, que você estava falando. Porque a música, para mim, também, assim, desde a infância, minha família é envolvida com música, e eu sempre usei a música como recurso terapêutico. Pois é. E aí, também me feriu muito, assim, por conta disso. Fala, poxa vida, né, assim, fazer Nem uma aquilo música sobre isso. encontra o refúgio, né? Foi o que eu pensei. Exato. Né? Então, e aí trazendo mais para essa questão da música, a gente tem a gente tem outras áreas também, né? Desvalorização de várias outras questões, eu acho assim, Uhum. né? Inclusive, eu considero, né, que as letras, por exemplo, de funk desvalorizam muito a mulher, né? Com Tratam a mulher de uma certeza. maneira muito vulgar e tudo, né? Banaliza assuntos muito íntimos, né, também, Isso. né? O problema da música é a massa que atinge, né? E aquela informação que está sendo passada que induz a pessoa a algo. Isso que é complicado, Exato. né? Porque vai chegar, e a gente sabe que a mídia vai espalhar o que mais convém, então aí vai banalizando essas situações, né? E aí, até foi um comentário que eu coloquei na postagem lá onde a gente se cruzou lá, né, com as informações, que o artista ele tem essa responsabilidade social, Sim, né? O artista tem que entender que aquilo que ele tem, ainda mais esses artistas com, né, maior exposição, tem uma responsabilidade social de que o que ele está levando para as pessoas vai se espalhar, né? exatamente. Então, o que ele está levando para se espalhar, né? E também isso diz muito sobre ele, né? Né, os artistas também têm que levar em consideração é que a música diz muito sobre eles. É a Se eu imagem deles, estou... né? Isso. Tem ali a personalidade todinha deles aí. Sim, então, aí, né, também o quanto é importante a gente selecionar o que a O gente que houve, ouve. com certeza. Porque, por mais que você fale assim, mas eu não acredito muito nisso, mas você começa a pôr informação ali para você que não vai ser produtiva, né? Você vai se alimentando de informações que, né, vão gerando sensações desagradáveis também, vão gerando, às vezes, uma internalização daquela cultura ali. Banalização de certos assuntos e comportamentos, né? Sim. É vibração também, é vibração e frequência, né? Música é vibração e frequência. Ó, uma história muito interessante, você falou sobre funk, né? Não tenho nada contra nenhum estilo musical, mas a gente sabe que o ritmo, a música, são três partes aí, ritmo, harmonia e melodia, né? Eles três juntos tem ali fazem uma frequência, né? Que pode ser frequências altas, baixas, e de acordo com cada frequência vai estimular alguma área do seu corpo. Isso é fato. E até neurotransmissores e tudo mais. Eu
Tinha uma época que eu estava na Irlanda, né, e comecei a fazer vendas de intercâmbios, né? Eu trabalhava como agente de intercâmbio internacional. Então, uma galera foi para a África do Sul fazer um intercâmbio de inglês numa escola na África do Sul. Brasileiros estavam lá num dia de sol muito bonito, botaram um funk para tocar e estavam lá fazendo churrasco e curtindo ali aquele momento, né? Veio um nativo de uma tribo africana e em inglês, né, tentou falar com eles para tirar aquela música, porque aquele ritmo estava influenciando as mulheres da tribo a estimular a libido delas. Para você ver o quanto é poderoso. Sim. E a gente banaliza, entende? Então, é essa a preocupação que a gente tem que ter. A gente é o que a gente consome. Seja visualmente, auditivamente, alimento, a gente é o que a gente consome. Então, o filtro, o Borba sem filtro falando de filtro é ótimo. Mas o filtro, ele tem que acontecer com tudo que entra dentro da sua casa. E hoje em dia, as coisas, elas entram através do celular. Você leva para sua cama todos os dias coisas boas ou coisas ruins. Então, pensa sobre isso antes de pegar hoje, quinta-feira, feriado, e deitar com seu celular na cama. Veja muito bem a última imagem que você vai ver antes de fechar os olhos para dormir. Façam esse exercício hoje. E procurem, busquem acordar vendo coisas boas e dormir vendo coisas boas. Porque se somos tão sensíveis como o borderline, imagem, áudio, frequência, vibração, melodia, harmonia, cheiro, tudo isso vai influenciar no nosso bem-estar. Essa é a minha dica para vocês aí. Gente, lindona, foi um prazer imenso estar aqui. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais. Foi sensacional. A gente sempre precisa de mais tempo, né? Mas já tem 1h30 já que a gente está por aqui. Sinal que a conversa tá boa. Ótimo. Bom, para mim, prazer enorme estar aqui também, né? Estou à disposição, sempre quem, né, se alguém quiser mandar mensagem, estou à disposição para responder dúvidas. Eu vi que tinha mais dúvidas aí, mas aí, né, acabou se estendendo. Mas quem quiser me mandar mensagem no direct, depois, né, vou conversando, vou respondendo também e ajudando. O que eu deixo aqui também é muito essa questão de selecionar coisas, né? Porque até para a gente se proteger emocionalmente, aí pensando na intensidade emocional do border, é importante selecionar o que vai ajudar emocionalmente e o que pode ali agredir emocionalmente, o que pode, né, ferir. Tem coisas que não vai dar para evitar. Tem coisas que a gente passa na vida que não tem como evitar. Mas aquelas que a gente pode escolher, as informações que a gente escolhe absorver, as músicas que a gente escolhe ouvir, filmes, enfim, tudo, né, que entra ali, né, pelos nossos sentidos, a gente pode escolher e pode usar a nosso favor para a gente se proteger emocionalmente, para a gente crescer, né, como pessoas e evoluir, inclusive em termos de tratamento, né, no tratamento que já faz e tudo, mas acrescentar coisas aí que vão de encontro com esses objetivos de estabilização, de ter uma qualidade de vida, né? Então, pensando aí, né, nessa repercussão da música, que foi um estouro aí de mídia, né? Que a gente tem na mídia muitas coisas aí que são por interesse comercial, a gente tem que tomar cuidado para não ir na onda. Né? Ah, mas tá todo mundo ouvindo. Tá todo mundo ouvindo, mas e para mim? O que causa para mim? Ah, tá todo mundo vendo tal série. Tá, mas eu comecei a ver, não é legal para mim. Eu preciso ver? Não preciso ver. Né? Então, a gente aprender a ir selecionando e não indo na onda das coisas. Exatamente, lindo, perfeito. O Flávio estava perguntando sobre superdotação na fase adulta. Será que a gente consegue 5 minutinhos para responder o Flávio? Sim. Assim, Flávio, não é um assunto que eu domino tanto, mas a superdotação na fase adulta, ela tem lá também suas características um pouco mais sutis do que na infância, né? Assim como outras
questões aí de neurodesenvolvimento, também entra no neurodesenvolvimento, a superdotação. Mas ela tem ali também algumas questões emocionais, né? Porque a gente pensa às vezes que esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles são muito do cognitivo, da atenção, mas envolve toda uma questão emocional também, né? E a superdotação, ela traz também fatores emocionais. Algumas questões, às vezes, relacionadas a relações interpessoais, né? Na vida adulta a gente vê essa apresentação. E eles têm uma coisa que é muito característica, é uma necessidade de se alimentar de informação, que chega às vezes a ser angustiante para alguns, porque eles precisam consumir informação o tempo todo, né? Então, padrão de funcionamento mais voltado para isso. Né, algum assunto desperta ali, eles têm que consumir muita informação sobre aquilo. Então, traz um outro padrão aí que também tem algumas disfuncionalidades, né? E algumas questões emocionais. Certinho, Flávio. A gente pode fazer, quem sabe, uma próxima live, vamos ver um tema bacana. Quem tiver sugestão, deixa lá no vídeo que a gente postou divulgando essa live. Segue a Marina, vamos manter o contato. Obrigada por todos, obrigada pela presença. Excelente finalzinho de feriado e bom final de semana para todos vocês. Gratidão imensa, Marina. Obrigada mesmo pelo seu tempo e atenção. Agradeço muito a você, Leti, a todos que nos acompanharam aí. Excelente final de feriado para todos, bom final de semana e que a gente se veja mais vezes por aqui. Isso aí. Beijão, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.